Advogados do Brasil vem publicamente desagravar um colega, um profissional, um advogado, que no exercício do seu mistério, dentro de uma repartição pública, dentro de um local em que deveria haver o asseguramento, a garantia para o exercício em plenitude das prerrogativas profissionais, foi violentamente cerceado disso. Foi detido, foi algemado, foi impedido de exercer a sua profissão. Está aqui entre nós de uma maneira muito generosa, sempre atenta, sempre disponível, eis porque um advogado comprometido dispensa maiores apresentações e palavras, mas a sua presença entre nós, presidente Cláudio Lamáquia, ela é muito significativa, ela é muito simbólica e para nós é muito importante. Quero deixar claro para os meus amigos advogados criminalistas, que são aqueles que de fato espelham e manifestam a verdadeira essência da advocacia, que no início de tudo era manifestado e reconhecido pelo povo, pela sociedade, como aquele que defendia o direito das pessoas que estavam cerceadas na sua liberdade. A advocacia criminal, com todo respeito a todas as demais, até porque eu mesmo sou advogado trabalhista, respeito profundamente cada advogado criminalista, porque ele defende o segundo direito mais importante do ser humano, que é o direito à liberdade, é o direito de ir e vir. Se as prerrogativas profissionais da advocacia existem sobretudo, em primeiro lugar, para garantir que esse valor tão inalienável do ser humano, tão sagrado e tão absoluto, que é o direito à liberdade, possa ser exercido sem nenhum obstáculo, sem nenhum óbice, sem nada que transponha o exercício da profissão do advogado. Passarei agora a ler o ato de desagravo, a nota de desagravo, como previsto no Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, como previsto no nosso próprio Estatuto. É um instrumento, é um mecanismo que reafirma a importância, a indispensabilidade, a essencialidade da nossa profissão no Estado Democrático de Direito. E como diria Sobral Pinto, a nossa profissão não é uma profissão de covardes. E aqui estamos hoje para deixar realçado isso, que a advocacia não se curva aos poderes, a advocacia ela é independente, não tem rabo preso com ninguém que não seja com a sua consciência, com o dever profissional de defender aquele que o procura, sem exercer juízo de valor se é culpado ou se é inocente, mas quem nos procura tem a garantia de que nós nos empenharemos em defendê-lo. Caro presidente Cláudio Lamáquia, membros da diretoria, conselheiros federais, conselheiros estaduais, presidentes de comissão, advogados e advogadas criminalistas, advogados de Guarabira, Patos, Souza, Cajazeiras, Catolé do Rocha, de todas as subseções, de todas as cidades da Paraíba que aqui se encontram, meu muito obrigado, nosso muito obrigado da OAB por esse ato de compromisso, de comprometimento, de pertença à classe da advocacia. Hoje é um momento histórico para a advocacia paraibana. É um momento de independência da advocacia paraibana. É um momento na qual a advocacia paraibana grita para a sociedade que ela não está acocorada, que ela não está curvada e, sobretudo, que ela não tem medo. É isso que nós queremos reafirmar. Queremos também reafirmar, senhor presidente Cláudio Lamáquia, nosso profundo respeito pelas instituições, pelos poderes constituídos. Aqui não é um ato contra a segurança pública, aqui não é um ato contra a policial, contra a polícia civil, não é um ato contra a Secretaria de Segurança, mas é um ato contra comportamentos pontuais de servidores públicos que tinham, antes de qualquer pessoa, o dever de respeitar profundamente o exercício da profissão dos advogados, sobretudo agentes de polícia civil, delegados, escrivãos, peritos da Secretaria de Segurança devem nos respeitar, sobretudo, porque nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui para trocar figurinhas. Nós estamos aqui para exercer nossa profissão. E como profissional, mesmo que não sejamos advogados, devemos ser respeitados. E sendo advogados, por parte de quem faz a Polícia Civil, o dever de nos respeitar é maior ainda. Deveria ser um temor de devoção, porque nós estamos aqui defendendo, inclusive quando um agente, quando um delegado, quando um perito, ele sofre alguma ameaça à sua liberdade e ao seu direito, ele procura um advogado criminalista para o defender. Então esse ato é exatamente para desagravar
esses comportamentos completamente contraditórios, completamente anacrônicos, completamente distoantes de um Estado democrático de direito e de um lugar onde a advocacia é respeitada. Por isso, encerro agora essas breves palavras, passo agora de maneira oficial e formal a registrar, neste momento, a nota de desagravo aprovada por unanimidade no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, do qual eu me incumbi da relatoria. Acompanhei esse caso pessoalmente desde o primeiro dia. Não tive Natal, não tive Ano Novo acompanhando esse caso por conta da gravidade e da repercussão. Porque na hora em que um advogado entrar numa delegacia, ele for preso e algemado, e a OAB nada fizer, essa entidade não serve mais para a defesa do advogado. Mas não é o nosso caso. Deixar claro a minha admiração pelo presidente Cláudio Lamáquia, que consegue irradiar essa vibração, esse entusiasmo, esse comprometimento com a advocacia. Senhor presidente, se nós somos hoje mais advogados, o seu exemplo muito nos engrandece. Alguém que durante toda a semana não dorme praticamente nada, que não mede esforços para estar presente em momentos importantes da advocacia. E hoje, meus amigos, gravem essa data. Lembrem desse dia, marquem o local, porque esse dia é um dia histórico. Esse dia é um dia que ficará registrado na história da advocacia paraibana. Temos aqui outros colegas que o ano passado, como o doutor Bruno Deriu, também foram vítimas. E nós temos que fazer tudo aquilo que for necessário para a defesa da advocacia. Nota de desagravo público. A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da sua seccional da Paraíba, vem a público para desagravar o advogado Luciano Carneiro da Cunha Filho, OAB-PB 17923, que foi violentamente agredido em suas prerrogativas e honra e fisicamente, em pleno exercício da sua função, por policiais civis lotados na Delegacia de Repressão aos Entorpecentes, no dia 25 de dezembro de 2016, quando tentava acompanhar seu cliente ilegalmente detido e conduzido à central de polícia. Na ocasião, Dr. Luciano Carneiro foi acionado para se fazer presente na central de polícia para acompanhar seu cliente, que havia sido detido nas primeiras horas do dia. Ao chegar na delegacia em que se encontrava o seu cliente, foi informado que ele estaria sendo ouvido por policiais em uma sala trancada da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. No momento em que o advogado tentou adentrar o recinto, foi abruptamente proibido por um dos policiais. Por 2 vezes, quando então na segunda foi violentamente puxado para dentro pelo mesmo agente, onde sofreu agressões aqui repudiadas. Foi algemado e teve seu celular apreendido. Quase 3 horas depois, teve as algemas retiradas com a chegada da delegacia do delegado Tiago Santos, que confeccionou o inquérito policial. Só então, depois de 3 horas algemado e impedido no seu direito de ir e vir, e impedido de exercer seu mistério, é que ele conseguiu telefonar para a Comissão de Prerrogativas, que se fez presente imediatamente, tendo a situação sido encerrada longas horas da noite. Assim agindo, os policiais violaram diretamente as prerrogativas, não apenas do desagravado, mas de toda a classe da advocacia paraibana, notadamente quando o histórico deles aponta para condutas incompatíveis com a postura de servidores públicos em atendimento ao público e aos advogados. No caso em apreço, os policiais civis, ao agredirem Dr. Luciano Carneiro fisicamente e em suas prerrogativas de honra, violaram não apenas o direito do causídico patrocinar a causa, como também cerceou o direito do seu cliente de se ver defendido pelo profissional que escolheu e com quem mantinha relação de confiança. Afrontaram, assim, não apenas a indispensabilidade do advogado na administração da justiça, como preceitua o artigo 133 da Constituição Federal e o artigo 2º, parágrafo 2º do nosso Estatuto, como também o direito do advogado exercer com liberdade a sua profissão em todo o território nacional, artigo 7º, inciso 1º do Estatuto, na medida que tentaram impedir que o doutor Luciano atuasse livremente nos feitos para o qual foi confiado. Além disso, os policiais praticaram crimes ao agredir e torturar o causídico, tudo isso em claro abuso de autoridade. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Paraíba, entende, em uma perspectiva ainda mais ampla, que as agressões ora repudiadas ofenderam preceitos maiores, inclusive direitos e garantias constitucionalmente previstos,
como da dignidade da pessoa humana. Apenas a título de ilustração, vale dizer que na década de 60, o famoso jurista e advogado Teotônio Negrão, juntamente com o Dr. Licínio dos Santos Silva, foram desagravados pelo então presidente da OAB de São Paulo, Dr. Eudélio Martins, que conclamou a classe para que aquele ato servisse de inventivo aos advogados, a sustentação de suas prerrogativas e às autoridades de advertência altissonante de que a ordem está atenta à imposição do respeito à mais nobre e à mais sublime das profissões, que é a do advogado. Teotônio e Licínio foram ofendidos pelo então juiz de direito, Dr. Francis Selvin Davis, em razão de exceção de suspeição por eles levantada em uma demanda cível, cujo patrocínio lhes havia sido cometido. O caso teve ampla repercussão escrita nos jornais de São Paulo. Os desagravados foram também processados por crime de calúnia. Porém, quando do julgamento do habeas corpus, impetrado pelo presidente da OAB e pelo ex-presidente da OAB de São Paulo, em 5 de agosto de 65, as câmaras conjuntas criminais do Tribunal de Alçada houveram por bem determinar, entre outras providências, o trancamento da ação penal. No acórdão, o relator Manuel Pedro Pimentel anotou: fosse necessário, poder-se-ia ir além. Afirmar-se-ia, então, que o conceito granjeado pelo paciente Teotônio Negrão, notoriamente conhecido nos meios forenses do Estado de São Paulo, o indicaria como pessoa incapaz de agredir moralmente um membro da magistratura. Salientamos esse aspecto, embora não decisivo para a concessão do habeas corpus, dada a sua condição de advogado portador de um passado altamente recomendável. Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Paraíba, convencida da existência de grave ofensa no exercício profissional do Dr. Luciano Carneiro da Cunha Filho, vem desagravar o profissional, na forma do que estabelece o artigo 7º, inciso 17º, da Lei 8.906/94, e os artigos 18 e 19 do Regulamento Geral da OAB, repudiando firmemente as condutas dos policiais civis e reafirmando seu compromisso na defesa intransigente contra toda e qualquer mácula à dignidade dos profissionais da advocacia. Fica desagravado nessa data o doutor Luciano Carneiro em respeito a todo profissional da advocacia criminal do Estado da Paraíba. Muito obrigado. Obrigado a todos. Agora, de uma maneira mais rápida, porque o presidente já está com o voo marcado agora, no final da manhã, passo a palavra ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, do Conselho Federal, Dr. Cláudio Pacheco Prates Lamarque. Presidente. Meus queridos colegas, advogadas e advogados, com muita honra, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se faz presente hoje, neste ato, neste momento, aqui no Estado da Paraíba. Quero, inicialmente, cumprimentar o presidente, o meu presidente, o nosso presidente, Paulo Maia, e na pessoa do presidente Paulo Maia, estender um cumprimento a todos os seus diretores, conselheiros seccionais, a todos os colegas advogados da Paraíba, membros de comissões e, acima de tudo, ao bravo colega advogado Luciano Carneiro. A ele, a nossa solidariedade, a solidariedade de mais de 1 milhão de advogados brasileiros. Quero saudar os nossos conselheiros federais da UAB, que têm me auxiliado de forma direta na caminhada que nós temos tido no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. No momento da quadra histórica brasileira, que não tem sido fácil. E, portanto, preciso sim, assim como agradeço publicamente o presidente Paulo Maia por toda a representação, pelo trabalho e pela liderança que tem exercido nos colégios de presidentes, quero também agradecer os nossos conselheiros federais. Conselheiro Delosmar, conselheiro Alfredo, conselheiro Varela, conselheiro Johnson, por tudo que tem feito conosco no dia a dia,
no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mas, acima de tudo, para que possamos, em momentos como este, estarmos unidos para enfrentar as adversidades. Mas, acima de tudo, para dizermos para o sistema da Ordem dos Advogados do Brasil, dizer a toda a sociedade brasileira que nós não aceitamos qualquer forma de desrespeito à advocacia. Saudar a Caixa de Assistência na pessoa do Carlos Fábio, saudar a nossa Escola Superior de Advocacia, saudar as nossas comissões, os nossos presidentes e diretores de subseções do Estado. Saudar as associações de advogados, e faço isso justamente neste momento, neste ato, por ser o Luciano um advogado criminalista, na associação que representa os advogados criminalistas, na Abracrim, que tem sido também parceira da UAB desde a primeira hora. Colegas advogados e colegas advogadas, é inaceitável que se ainda viva, no momento atual, situações de profundo desrespeito com a advocacia. O caso hoje que nós estamos aqui, a trazer a solidariedade da advocacia brasileira ao colega Luciano Carneiro, é um caso emblemático de desrespeito. As pessoas que desrespeitaram este colega hoje são agentes públicos e deveriam se comportar como agentes públicos. Aquele agente público que desrespeita um advogado hoje, seguramente precisará de um advogado num determinado momento. E aí eu faço a pergunta, será que este agente público vai querer um advogado que esteja enfraquecido na sua atividade profissional? Seguramente não. Sabemos todos que o advogado fala em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. E, por via de consequência, tem que ser respeitado desde o primeiro momento. Atos como este são atos absolutamente deploráveis, sob qualquer contexto. Atos como este desrespeitam não apenas a advocacia, mas desrespeitam a própria cidadania. Quando nós temos um colega advogado que é desrespeitado nestas condições, nós vemos um desrespeito à própria Constituição Federal da República Federativa do Brasil. E, portanto, Luciano, além de trazer aqui a palavra da diretoria do Conselho Federal, do Conselho Federal da UAB, de mais de 1 milhão de advogados brasileiros, eu posso dizer que trago a palavra também da sociedade brasileira, porque a sociedade quer ter, sim, no advogado, aquele que vai defender na plenitude a sua liberdade, a sua honra, o seu patrimônio, a sua dignidade e muitas vezes a própria vida. Porque estes somos nós, advogados. É verdade, presidente Paulo Maia, que nós somos os defensores da liberdade, um bem da vida fundamental. Mas também é verdade, presidente, que nós defendemos a própria vida, porque nós defendemos a dignidade do cidadão. E eu não conheço ninguém que viva sem dignidade. Este é o advogado. Este é o advogado que honrou a nossa instituição, chamado Luciano Carneiro, que enfrentou e não teve medo. Que soube ser, sim, um profissional a lutar contra o arbítrio, contra a prepotência. E isto nós estamos aqui a dizer neste momento, Luciano, que nós não vamos aceitar, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, qualquer desrespeito a esta profissão que tem sim algo de sagrado, porque ela não representa apenas um cidadão, ela representa a própria sociedade. Portanto, colega Luciano Carneiro, receba do Conselho Federal da UAB, da advocacia brasileira, o nosso respeito, mas, acima de tudo, receba o nosso aplauso e a nossa solidariedade. Vossa Excelência foi grande, Vossa Excelência, colega, foi digno, Vossa Excelência foi advogado acima de tudo. E, portanto, nós estamos aqui para dizer, não apenas que não aceitamos desrespeito à nossa profissão, mas que autoridades como estas que hoje estão aqui sendo reprovadas pela advocacia e pela sociedade brasileira, precisam sim responder pelos atos que cometeram.
Desde o dia 25, quando o presidente Paulo Maia me telefonou e me acionou, eu tenho acompanhado pessoalmente também este caso. Este caso é emblemático para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que, irmanada com a nossa OAB da Paraíba, estará adotando todas as providências que estiverem ao nosso alcance para defender o colega Luciano Carneiro. Assim como desagravá-lo neste momento, nós temos que dizer em alto e bom som que, neste caso, nós tivemos uma verdadeira confusão de autoridade com autoritarismo, porque agiram estas autoridades com profundo autoritarismo e desrespeito à Constituição Federal. Algo que jamais nós estaremos aceitando e que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil estará, assim, em todos os lugares deste Brasil, bradando contra este tipo de arbitrariedade, defendendo a advocacia, mas, acima de tudo, defendendo a cidadania. Muito obrigado. Presidente Cláudio Lamarck, também deixar registrar para os senhores que na segunda-feira estaremos na cidade de Brejo do Cruz, fazendo um desagravo público em favor do advogado Cícero Pedro, que numa audiência criminal, defendendo um réu preso, também foi violentamente agredido, desrespeitado pelo magistrado que conduzia a audiência no próprio ato processual. Estaremos lá, presidente, na segunda-feira, desagravando na frente do fórum da cidade de Brejo do Cruz, distante 500 quilômetros da cidade de João Pessoa. Estaremos lá para efetuar mais esse ato em defesa da advocacia paraibana, porque a Ordem dos Advogados do Brasil não se curvará, não se acocorará, não ficará sobranceira a nenhum ato que violente as nossas prerrogativas. Quero agradecer a todos os advogados que hoje aqui se fizeram presentes, os membros da diretoria, da Caixa de Assistência, da Escola Superior de Advocacia, a cada conselheiro, a cada presidente de comissão, a cada advogado e a cada advogada que entenderam a importância desse momento, nesse dia de hoje, debaixo de um sol inclemente, mas provando que o advogado é, antes de tudo, parafraseando Euclides da Cunha, um forte. Muito obrigado, tenhamos um bom final de semana e que Deus nos abençoe.